Queridos professores do seminário, prazer imenso reunirmos novamente com vocês nesse microtreinamento, com o nosso time de coordenadores aqui, o Ailton Justino, lá de Vitória, Daniel Ribeiro e o Teles, de Belo Horizonte. Professores, esse é o nosso último treinamento desse semestre. Nós vamos estar retornando no dia, na última semana de julho, do dia 28 ao 31, tá bom? Mas esse último treinamento nosso aqui, esse microtreinamento, professores, nós queremos tratar de um assunto muito importante e essencial, que é o fechamento do semestre, tá? Então, nós queremos tanto a atenção de vocês como a ação, para que a gente consiga fechar o semestre com todos os lançamentos feitos, ok? Nesse treinamento, nós vamos relembrar algumas coisas importantes que vocês precisam fazer para que esse fechamento ele aconteça, né? Teles, você poderia nos dar a ideia aí do que é um requisito, o que os professores precisam estar trabalhando para esse fechamento? Só relembrando? Tá ótimo. Então, queridos professores, professoras do seminário, estão relembrando aí os requisitos para que o jovem possa concluir, né, o curso a cada semestre com, com êxito ali, para poder receber o certificado, e, por final, né, quando tiver todo o certificado, receber o diploma. Então, o requisito é o mesmo no primeiro e segundo semestre, que primeiro é a frequência. O jovem precisa ter no mínimo 75% de frequência nesse semestre. Se o jovem tiver abaixo dessa frequência, ele pode fazer as recuperações. Temos formulários online para os jovens recuperarem as aulas. Temos aulas no YouTube também que estão lá gravadas, que o jovem também responde o formulário lá com 3 perguntas para ele poder recuperar as aulas. E também se pode fazer de alguma forma escrita aí. A ideia é que a recuperação possa cobrir, né, essa ausência deles ali. O mesmo esforço que o jovem teve para frequentar a aula, o jovem que recupera precisa ter, né? Qualquer informação a mais, link sobre as recuperações, pegue aqui conosco, né? Cada um dos seus coordenadores aí da sua região. O outro requisito é a avaliação. Então, nós, durante o semestre, tem 4 aulas de avaliação. Vai estar escrito lá, avaliação de aprendizado. É uma aula, está no manual, muito simples, está no calendário. Basta você clicar e você já vai ser direcionado direto para a aula. Então, das 4, o jovem precisa ter participado de pelo menos uma dessas aulas, né? Por exemplo, essa semana, no dia 25, vai ter uma, né? Então, a avaliação não é uma prova, ele não tem que tirar uma nota, ele só precisa participar ali, é mais uma avaliação de como é que está o progresso espiritual do aluno, como é que está a sua fé, seu testemunho. Então, os jovens das 4 precisa participar de pelo menos uma. Então, se ele já participou de uma, ele já cumpriu o requisito. Se o jovem não participou de nenhuma das 4 aulas, pelo menos uma delas, aí tem uma parte lá no manual, depois você pega o link aí com o seu coordenador também, e tem lá no apêndice do manual, você vai ver que tem lá uma avaliação que você pode mandar. No primeiro semestre tem um, para esse jovem que não participou de nenhuma das 4, né? E no segundo semestre vai ter outro, ok? E o último requisito é a leitura, né? Então, o jovem não, como requisito para o seminário, ele não precisa ler todo o Velho Testamento, né? Ele só tem alguns blocos de escritura que já foram previamente designados, né, pela Junta de Educação da Igreja, para que o jovem possa ler. Se você tiver dúvida aí sobre quais são esses livros, ele está lá no WAIS, quando você entra na parte de leitura, você consegue ver, vai ter o nome dos seus alunos, você clica numa setinha preta que está logo do lado do nome do aluno, você vê quais são esses blocos, né? Mas se tiver qualquer dúvida, manda para a gente também uma mensagem, a gente manda certinho o arquivo para vocês. Então, é isso, né? Então, o jovem tem que ler esses blocos, né, de escritura. Então, só leu, ele já cumpre esse requisito, né? Ele pode ter lido individualmente, ele pode ter ouvido as escrituras, ele pode ter lido junto com os pais, né? Então, tudo isso ajuda o jovem a cumprir os requisitos. Então, é a frequência, a avaliação e a leitura. Esses são os requisitos aí, Edson. Excelente, Teles, muito bem. Justino, temos um prazo, não é isso? Excelente, isso mesmo.
Professores do seminário, chegando aí ao final do primeiro semestre, que todos nós possamos ter êxito e os alunos também com tudo que precisam aí para ficarem aprovados. A última aula vai ser na sexta-feira, no dia 7. Nessa é a última semana de aula, então dia 7 não, dia 3 do 7 é a última aula. Depois disso, nós temos um prazo para correções, para que as frequências possam ser registradas. Então, tentem já colocar em dias toda a frequência que vocês têm e também registrar as recuperações dos alunos. E aí, nós temos até o dia 15 de julho, ou seja, um prazo grande aí para que haja tempo de corrigir, de registrar. Então, não esqueçam essa data, por favor. 15 de julho. Nós vamos colocar na tela aí, exatamente falando desse fechamento aí, ó, 15 de julho de 2026. Fiquem atentos, por favor. É o prazo final. Aí tem aí as frequências desse semestre, as recuperações, as avaliações. E podem nos procurar se tiverem alguma dúvida, como registrar qualquer uma desses requisitos. Tá certo? Excelente, Justino. Daniel, como que podemos fazer um melhor acompanhamento para apoiar os professores nesses fechamentos? Eu creio que os professores podem acompanhar um a um dos seus alunos, né? Nós temos alguns jovens, alguns foram uma quantidade muito pequena de aulas, mas ainda assim podem ser convidados. Mas aqueles que têm, falta um pouco, às vezes é 5, 6, 7, 8 aulas, é muito importante que se faça um acompanhamento individual, um por um dos alunos. Esse incentivo dos professores, às vezes, é o que vai ajudar o aluno a perceber quão importante é realizar essas recuperações. Mais importante é eles assistirem, tão importante quanto eles assistirem às aulas. Mas alguns que faltaram, a gente nunca pode perder de vista que o nosso propósito é ajudar os jovens a aprofundar a sua conversão a Jesus Cristo. E às vezes é um exercício desses, é ele estudando, é ele lendo as escrituras, ponderando para poder responder um questionário que seja, que ele vai sentir o amor, vai sentir a misericórdia, o poder da expiação do Salvador Jesus Cristo. Então parece ser uma tarefa meramente administrativa, mas se nós olharmos para o objetivo, nós vamos ver que tem um propósito bem específico, que é também ajudar os jovens a se aproximarem do Salvador e aprofundar a conversão nele. Então, é a sugestão que eu compartilho com todos vocês. Olhar um por um, como o Salvador sempre fazia. Excelente, Daniel. Professores, parte importante do nosso chamado como professores é a pontualidade, né? Sabemos que vocês têm muitos desafios, né, no dia a dia, mas também sabemos que esse fechamento ele vai representar muito do que nós fizemos durante o semestre. Então, como aplicação desse treinamento, né, a prática dele, né, a aplicação dele, vocês conseguirem, né, como foi falado aqui por cada um dos coordenadores, a gente aplicar de uma maneira que a gente consiga fechar bem o semestre, ok? Queria também, na oportunidade, agradecer cada um de vocês pelo excelente serviço dedicado e amoroso que vocês puderam realizar nesse semestre. Sabemos o efeito, né? Vidas foram mudadas, testemunhos fortalecidos, os nossos jovens puderam aprofundar a conversão no Salvador, que é a essência do propósito de tudo que nós fazemos, ok? E nós somos muito gratos, né, de ter vocês, né, como coordenadores, temos vocês juntamente conosco nessa caminhada tão especial e importante na vida dos jovens, tá bom? E, por fechamento, conta com cada um de nós. Cada um de nós, dentro das nossas regiões, vamos estar juntos, tá? Junto com os nossos assistentes, juntos com os missionários de serviço que servem conosco, para dar a vocês todo o apoio, todo o suporte necessário, como sempre fizemos. E, mais uma vez, muito obrigado. Esse é o nosso microtreinamento de hoje. É isso Até aí. mais. Grato a todos. Obrigado.